Começou então, boa noite, boa tarde, bom dia, que Deus abençoe, estamos dando início a mais um episódio, segundo episódio do PIS Podcast, e hoje nós estamos grandão. Hoje a gente tá podendo aqui, hoje o negócio é diferenciado aqui, o nível foi elevado agora, né? Vou ter até que ajeitar minha postura aqui onde eu tô. Estamos com o nosso convidado especial aí, anuncia aí quem que é. Eu só vou dizer uma frase. Nem que Salomão, em toda a sua glória, entrevistou um cara como esse. Grande abraço, Felipe Reis. Uma alegria estarmos aqui, Michael, Eduardo, e é sempre uma alegria nesse podcast poder compartilhar um pouco da nossa vivência e também um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas e também compartilhar esse momento de mesa com vocês. Sem dúvida, tem momentos que Deus prepara para nós, né? E esse é um deles. Muito obrigado. Que agradece aí a disponibilidade, né, que hoje está aí gravando com a gente. Na correria, né? Uma correria, a gente teve que antecipar gravação, tudo mais aí, porque no dia a dia da gente é sempre corrido, né, Felipe? Muito corrido. As atividades, né, Mike? É família, trabalho, né, e outras atividades como essa que são desenvolvidas e requer da gente um tempo um pouco mais prolongado, né? Mas a gente vai dando um tempinho aí, vai. Mas assim, Felipe, qual que é a ideia daqui? É a gente ter uma conversa um pouco descontraída aí, né? Conhecer um pouquinho mais de quem é o Felipe Reis, né? Porque muitas vezes, para quem, assim como você, tá ali sempre pregando, sempre liderando, né? Às vezes as pessoas têm a imagem de que o Felipe Reis é só o pregador Felipe Reis, ou só o pastor ali Felipe Reis. Mas a gente sabe que tem uma história, que tem um por trás de tudo aquilo ali, e a ideia é essa, nós conhecer um pouquinho mais, apresentar um pouquinho mais de quem é o Felipe Reis, das experiências, das vivências, e também trocar uma ideia legal aqui. Vai ser um prazer, com certeza, a gente está envolvido nesse clima de amizade aqui, e a gente poder compartilhar um pouco mais das nossas vidas, e tempo precioso que Deus nos reúne de estarmos aqui, nesse segundo episódio, né? Que alegria minha de estar participando já no segundo episódio. Depois do primeiro, que foi o lançamento aqui, foi muito bem aceito nas redes sociais. E esperamos aí que continue sendo fonte de bênção. Podcast no qual os irmãos estão desenvolvendo. Para quem não sabe, o Felipe foi meu líder, né? E líder do Michael. É isso aí. Hoje a gente está meio com uma responsa aqui, né? O cara alimentou basicamente a gente. Então, é um peso, né? Mas, Felipe, conta aí pra gente um pouquinho como é que foi o Felipe Reis na infância. A gente sempre quis saber uma coisa assim. Eu sei que foi criado pelos avós, teve um tempo que morou com o pastor Isaías, uma coisa meio conturbada, assim, por assim dizer, né? Mas tá aí hoje na obra, firme e forte. E como é que foi? Onde é que tu nasceu, filho, no final? Na verdade, Eduardo, eu nasci em Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, mas fiquei pouco tempo em Caxias do Sul. Minha história é uma história um pouco diferente, né? Meus pais, no caso, minha mãe ficou gestante, então lá estava sendo o projeto do Felipe sendo feito, né? Mas antes de existir esse projeto na Terra, eu creio que Deus já estava projetando no céu exatamente da maneira que aconteceu os fatos. Então, meus pais, meu pai, na realidade, teve problemas com drogas, né? A drogadição. E esse caminho que ele entrou foi um caminho bastante difícil na vida dele. Com mais de 40 anos, ele ficou nesse caminho, né? 42 vezes internado em clínicas de recuperação, tentando recuperar a sua vida. Então, a infância, os primeiros anos de vida, foi nesse contexto, né? Mas Deus, como tem os seus caminhos e tem as suas maneiras de trabalhar, me colocou exatamente na rota que ele tinha traçado para mim. Porque minha mãe ficou gestante de mais 2 irmãos meus, e naquela época ela é muito nova, né? E eles muito novos, e eles já com esse problema aí tiveram muita dificuldade. E aí, naquele período de adaptação com os outros 2 bebês que vieram, eu fui passar um tempo na casa dos avós. E é nesse tempo, então, que eu vejo que tem um projeto de Deus que está estabelecido ali, né?
porque nesse tempo de adaptação, passei com meus avós e no tempo de retorno, aí dá febre no Felipe, fica doente e tem que vovó vir buscar, levar de volta e fica tranquilo. Aí quando retorna para casa, novamente, de novo fica doente, então fiquei por um tempo mais estendido, né? Por cerca de quase 30 anos, então, nessa caminhada, né? E aí eu tive o privilégio de ter uma criação, uma educação, através do pastor Jusseu, da irmã Ivete. Me criaram como filho e eu tenho, não só como avós, mas como pais, porque a educação, quando eu estive doente, foram eles que me cuidaram. Quando fui para a escola, foram eles que me levaram. E os caminhos do Senhor foram eles que me ensinaram. Amar as Sagradas Escrituras, ter amor pela igreja do Senhor, a comunhão com os irmãos. Então esse foi o início, né? De tudo que... E essa parte que tu fala, ser criado pelos avós e ter essa gratidão, eu me lembro muito de mim também, né? Que eu também, somos diferença com a minha irmã, 1 ano, e a minha outra irmã 3. Então a mãe também ficou gestante ali, o pai trabalhava para fora, trabalhava nos presídios lá para a região de Porto Alegre. E aí eu fui morar com o vô e com a avó. E o vô e a avó que me instruíram nesse caminho do Senhor, né? Na palavra de Deus, amar a palavra de Deus. E agora esses últimos tempos aí, eu consegui levar minha avó, né? Ela foi comigo, né? Até o culto, onde eu fui ministrar. E depois eu postei uma foto e eu disse que o quão bom hoje eu poder estar retribuindo para ela tudo aquilo que ela fez naquele tempo. Então, eu creio muito, né, Felipe, na palavra e quando diz assim que instrui o menino no caminho, né? Então, eles foram quem me ensinaram, me instruíram no caminho, caminhando junto, me mostrando o melhor lugar, né? Então, quando tu falava, eu me lembrava, né, desse meu tempo também com meus avós, que foi com toda certeza o que me alicerçou, digamos assim, e as pessoas que eu tenho mais próximas assim de referências para mim hoje, né? Exato, eu tive o privilégio, na verdade, de ser o dirigente da congregação, que a tua avó participa até hoje, né? E sempre ela é vista com muita alegria pelos irmãos, cuidou das crianças, né? Vem trabalhando há muito tempo no reino. E quando eu fui levar ceia para ela, uma vez ela me contou exatamente essa história de tu ser criado nos caminhos do Senhor. E eu também me lembrei, porque são histórias um pouco parecidas, né? Claro, tem as suas nuances e diferenças, mas muito parecidas. Então, a gente tem aquele apreço, aquele carinho, né? Por quem nos conduz pela palavra do Senhor. Eu sou grato a Deus, então, pela vida dos meus avós, que não são só avós, são pais. E eu louvo muito a Deus por essa experiência que a gente teve. Amém. E como é que foi assim a experiência de ser criado na igreja, né? Uma igreja, eu imagino que seja meio parecido com ser filho de militar, né? Militar, uma hora está aqui num estado, outra hora está no outro estado, está numa cidade, está em outra cidade. Quando a gente começa a criar raízes, parece que tem que arrancar tudo e ir para outro lugar. Como é que é assim, parecido? Como é que foi na infância assim, na igreja? O que acontece, Eduardo? A minha infância, na verdade, ela teve algumas cidades em que a gente esteve, né? Embora eu não tenha muita lembrança dessa primeira fase, eu estive com meus avós em Canela. Aí estive também na cidade de Não Me Toque. Foi a primeira cidade que o pastor Jusseu foi o pastor lá. Inclusive foi o primeiro pastor da igreja de Não Me Toque, presidente. Ela foi emancipada e ele assumiu a liderança da igreja. O primeiro pastor presidente foi ele. Então, da cidade de Não Me Toque, ele foi transferido para a cidade de Cambará do Sul. Eu nem sei onde é. Exatamente, é lá nos campos de cima da serra, né? Passa Bom Jesus, quase lá nos Cânions, onde é bastante conhecido. E lá na cidade de Cambará do Sul, nós então moramos numa vila chamada Vila Santana, que tem a cidade de Cambará do Sul. Aí tem uma vila um pouco mais para baixo, que é a vila onde o pastor Isaías morava. Aí depois tinha Vila Santana, que é onde nós morávamos, e depois um outro vilarejo lá,
que era onde tinha uma grande fábrica de celulose, que é a Ouro Verde. Então a gente morava em um lugar bastante difícil, né? Mas foi um lugar muito bem projetado por Deus para aquele momento, para nós. E Cambará do Sul ficou marcado na nossa história até hoje. Então, Cambará do Sul, eu tenho já mais lembranças do que as outras cidades, né? Aprender a andar de bicicleta foi em Cambará do Sul, né? A bicicleta de uma tia minha. Dei os primeiros tombos lá, caí as primeiras vezes lá, então foi nessa cidade. Cidade bastante, na época, era uma cidade com bastante dificuldades, né? Uma vila com bastante dificuldades. Cambará hoje é uma cidade que tem um turismo muito abrangente lá, mas na época não, né? Então, com muita dificuldade. Eu lembro que até os meus carrinhos lá, a gente não tinha condições para comprar. Hoje a Helena, o Joãozinho pede, tem as lojas perto, é fácil de ir, mas na época não. Eu lembro que os meus carrinhos eram feitos com latinhas de Nescau, e daí tu fazia a carroceria ali de latinha de Nescau e a gabine do caminhão com uma lata um pouco maior de Neston ali, aquela coisa toda, entrelaçava as linhas e aquilo era os teus brinquedos, né? Então eu lembro já de estudar já na vila mais para baixo também lá, difícil acesso, sempre precisando às vezes de carona para ir até o colégio, porque era um pouco mais longe. Essas são as memórias que eu tenho da infância. Aí na transição, já ali para os seus 7 para 8 anos, aí chegamos então na cidade de Vacaria. E por ali ficamos cerca de 15 anos. Daí já pegou uma partezinha ali da infância, já na adolescência e também a juventude. E falando um pouco de adolescência, esse ano eu estou num compromisso, né, de estar liderando os adolescentes aqui da Assembleia de Deus. Um desafio que inicialmente me assustou bastante. Me lembro que conversei contigo lá no culto depois da posse do Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. E tu me orientou bastante ali a respeito disso. E foi uma das coisas que me fez aceitar o desafio, né? Algumas coisas que tu me falou ali. E eu vejo assim que é uma geração nova, uma geração totalmente diferente da nossa. Mas eu quero saber um pouquinho como é que foi o Felipe Reis adolescente. Deu muito serviço para os líderes, deu muito serviço para o pastor. Como é que foi o Felipe Reis adolescente? O que acontece? Na verdade, a adolescência é uma fase de transição. Ela é bastante peculiar, né? É uma fase de transformações, imensas transformações. Aí eu já estava na cidade de Vacaria, né? Fazendo essa transição. Foi uma fase, graças a Deus, eu vivi uma adolescência na igreja, né? Então, sempre na igreja, escola bíblica dominical. Hoje eu vejo os adolescentes chegarem, às vezes, na escola, e eu lembro, né? Da minha adolescência, lá na garagem da igreja de Vacaria, né? Também um momento que a igreja estava sendo estruturada, então a gente usava a garagem da igreja. O pastor Gilceu tirava uma Brasília que ele tinha na garagem, então a gente colocava as mesinhas lá e domingo de manhã estava lá. E EBD, não tinha esse negócio de ficar em casa, né? O pastor Gilceu, irmã Ivete, batia na porta do quarto e dizia: Felipe, tá no horário. E a gente... Aí, ó, fica a dica pro Depad, não tem desculpa pra ficar em casa. Não tem desculpa, é a igreja. E a nossa base vai sendo formada aí, né, Mike? Os versículos bíblicos, eu lembro que os primeiros versículos que a gente vai memorizando foi naquela fase. Eu tinha a professora Berenice, a professora Vânia, né? E elas davam para nós, como tarefa para o próximo domingo, elas faziam toda a lista de presença, e essa lista de presença, quando ela chamava o nome do aluno, ele tinha que responder com um versículo bíblico, né? Então a gente ficava a semana inteira tentando decorar um versículo bíblico para chegar lá e ganhar a presença, né? Eu tinha um colega meu, o Douglas, vulgo Lambari, que ele era sempre o mesmo versículo: Jesus chorou. Dava no outro domingo, tava o Douglas lá: Jesus chorou. E são memórias que estão vivas, né? Já essa memória da adolescência já é uma memória mais viva na minha mente, né?
Claro, todo adolescente tem o seu, como eu falei, tem uma fase de transição, precisa de algumas afirmações da vida, é uma fase que precisa de muitas instruções. Tem os seus percalços, né? Tem os seus problemas ali, mas graças a Deus, dentro dos percalços, dentro dos problemas, dentro das vivências, sempre nos caminhos do Senhor, né? Então, essa foi... Você falou da EBD, eu lembrei da minha infância. Foi lá em cidade de Tabatinga, no Amazonas. Longe, hein? Longe. Tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. E lá, eu não ia muito na EBD. Foi lá que o pai e a mãe voltou para Jesus, na verdade, e o pai se converteu. E aí, só que às vezes eles não me levavam para a EBD, porque eu era um pouquinho ativo, meio hiperativo, corria bastante. E eu só tenho lembrança ruim desse negócio. Porque eu me lembro que eu acordava com um grito, eu acordava assustado e começava a ver vulto. E começava a ouvir grito e eu pensava, será que eu tô ficando maluco? Hoje eu entendo que era um negócio ruim, né? Era a concorrência da igreja que estava fazendo negócio. Mas eu tenho muito forte disso daí. E aí, quando a gente veio para Ijuí, eu estava no DEPAD e comecei. Aí na EBD comecei a gostar do ensino, eu comecei a gostar da vivência que a gente tinha com os outros. E eu me lembro que a gente morava numa cidade, na Jardim, para quem não sabe, é longe do centro. E eu ia a pé, todo domingo, voltava a pé, e sempre indo na EBD, E nunca mais tinha ouvido daí esses negócios. Agora, Felipe, eu estava lembrando de uma história tua, né? Agora eu vou te entortar. Felipe Benção também é um amigo, né? Que Deus nos proporcionou ter, além de um pastor, uma liderança. Queria que contasse a história do teu Celta vermelho, que teu vô modificou. Então já vou para a fase da juventude. Então, na época, ter um carro era com muito esforço. E então eu comprei um Celta em 60 vezes. 60 parcelas. Parcelei até a volta de Jesus, mais ou menos, na época, o que a gente pensava. E eu trabalhava numa empresa de informática, né? Essa empresa era bem longe da minha casa, então sempre fui a pé para a empresa, fazia, eu acho que uma média de uns 4 a 5 quilômetros. Depois do meio-dia voltava, ia de novo, 1 e pouco, e voltava às 6 horas. E para quesitos de locomoção, claro, ter um carro naquela época seria muito, muito melhor. Então guardei um valor, dei de entrada, comprei o tal do Celta, mas a moda da época era rebaixar os carros. Então, o que se fazia? Colocava um sulfilme, colocava uma roda legal no carro e rebaixava. E o carro bonito, hein? Aquele carro era top. Então o que acontece? Quando eu fui embora de Vacaria para Uruguaiana, me comeu um pneu já nesse trajeto, né? Porque fica pegando ali no paralama e tal, o pneu. É bem complicado. Quando eu chego em Uruguaiana, era uma cidade já mais tranquila, dava para andar, mas quando tu saía do entorno do centro da cidade, já tinha lugares que já era mais dificuldade pro carro andar daquele jeito. E eu lembro até hoje do meu avô dizendo assim: Felipe, levanta aquele carro, guri. Eu, não, tal. Ó, o carro não tem muita mobilidade e tal, não atende para ser dessa forma. Levanta aquele carro. Não, tá, depois eu vou. Acordo num sábado de manhã, eu vou buscar o carro. Aonde tá o carro? Olhei lá, não tava nada, eu disse: olha, pode ser que levaram. Daí o meu avô pegou e procurei pra lá, procurei pra cá, não encontrei. Quando eu vejo, aponta o Celta lá na garagem. Não era mais o Celta, era um Jeep. Chegou um Jeep levantado com aqueles negócios, não era mais aquelas rodas largas. Eu tinha colocado uma roda muito larga e ele ficava mais pesado a direção. Quebrou com o meu sonho, né? Quebrou com o meu sonho. Acabou. Então o Celta... para você ter uma ideia, eu estava com ele até chegar em Juiz.
Até Me lembro do Celta. Paguei 5 anos, 60 parcelas, 60 parcelas. E depois ainda mais uns 2 anos tentando recuperar o coração de pagar 60 parcelas. Mas graças a Deus, né? Acho que essa fase do carro rebaixado, todo mundo acho pega. que todo. O meu primeiro carro foi o Escort europeu. Eu botei roda 17 e fui baixar ele. Mas aí não tinha como, porque não subia, o paralama não deixava a roda subir, né? E eu me lembro que quando tava na juventude, comecei a namorar com a Grazi, e eu saía meia-noite, assim, lá da casa dela, depois nós saía do culto, ia pra um restaurante ali e tal, com a juventude, deixava ela em casa e vinha. E aí tem uma curvinha muito boa no lugar aí, e eu me lembro que eu vinha de lá e vinha direto naquela curvinha pra mim poder derrapar o meu Escort rebaixado, até que o dia quebrou o eixo dele ali, e eu fiquei parado ali até amanhecer, não não fazia o que fazer. Mas é como o pastor Isaías está pregando, na verdade. Eu hoje jamais rebaixaria o carro, né? Porque ele não... Há toda uma engenharia por trás para ele funcionar daquela maneira lá. E que nem ele diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, né? Mas a gente tem que crescer. E quando a gente vai... Não tem lógica, né? Pra fregar de terno, boné pra trás. Sube. Mas é o tempo. Fica guardado isso pra memória, pra gente dar risada. E com certeza, esse momento eu acho que a maioria dos jovens tiveram, né? E é um tempo saudável de lembrar. E Felipe, agora... uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Sim. digamos assim. Eu me lembro quando vocês chegaram na cidade, a família chegou na cidade aqui, o pastor Jusseu, vocês. E eu me lembro que o primeiro culto que eu vi você pregar foi na Getúlio. E eu me lembro daquele dia, eu tava com a minha avó, e aí a gente fui posar na casa dela naquela noite, como muitas noites. Sempre que dava, eu tava junto lá na casa dele. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu disse pra avó, meu Deus do céu, como é que pode pregar desse jeito? Como é que pode ter desenvolver tão bem e tal? Tu viu que ele decorou, ele falava todos os livros da Bíblia, decora e tal. E aí, um tempo depois, Deus fez com que tu fosse meu líder ali na Getúlio. Mas a pergunta que eu quero, foi sempre assim? Felipe Reis nasceu e em vez de chorar falou versículo. Como é que foi esse processo? Quando que o Felipe se apaixonou pela palavra, começou a entender o chamado, o ministério e tudo mais? A primeira palavra foi porque, segundo Deus amou. O que acontece, Michael? A gente sempre teve aquele momento, como eu falei, de igreja. Mas não assim... A gente não tinha uma vida assim na adolescência de querer pregar, aquele desejo sempre teve, mas enquanto você é adolescente você está vivendo, né, a tua fase de adolescente ali. Tem um momento de igreja, tem um momento de escola, tem um momento de lanchonete com os amigos, aquela coisa toda. Isso na verdade começou a acontecer naturalmente, na base ali dos 14, 15 anos, o interesse pela pregação da palavra do Senhor. Aí a gente começa a ouvir pregações, ler livros, participar de escolas bíblicas, né, ter um interesse maior. Mas nem sempre foi assim, com certeza. Eu acho que Deus também vai te direcionando para um tempo certo, né? Um tempo que a tua cabeça também absorva tudo aquilo que você deseja, né? De forma mais estreita, digamos assim. Mas esse tempo aconteceu naturalmente. Eu lembro que eu comecei a comprar livros, comecei a me interessar por leitura, pela história, cultura, tudo que envolve a Bíblia Sagrada, os povos, enfim. A gente vai aprendendo e tendo um olhar diferente para a Bíblia. Aí alguns textos para mim começaram a fazer sentido. Que antes, é claro, você lia algum texto ali, só que sem o conhecimento do entorno daquilo, te parecia um pouco estranho, né? E a partir do momento que você vai construindo pilares e tendo um conhecimento maior, aquilo vai fazendo sentido. E aí vai te dando mais fome.
E aí você começa a ter fome do conhecimento e da graça de Deus para estar também ministrando. Mas o tempo de ministrar, na verdade, não tinha chegado. Mas eu lia, eu participava das escolas, eu estava na igreja. E o tempo chegou. Um pouco mais para frente, mas chegou. Bom, tu falando assim que foi algo natural, né? Algo que foi acontecendo, natural. Foi vindo. A gente estudando a palavra, a gente vê que muitas vezes Deus, e através da palavra se refere a te escolhi desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que fosses formado, tudo isso. E aí eu vejo assim, eu acredito muito que Deus ele tem propósitos específicos para cada pessoa. Lógico. E qual é a minha pergunta? Minha pergunta é a seguinte: tu acredita que a questão ministerial, a pregação da palavra, o pastorado, ser um ministro de louvor ali e tal, isso é algo que se aprende como se fosse, digamos assim, quero ser um médico, eu vou lá, vou estudar, vou ser médico, quero ser um engenheiro, vou estudar engenharia, vou ser engenheiro? Ou tu acha que realmente é algo assim, não, isso não é a gente que escolhe, mas é Deus que nos faz e Deus nos mostra essa questão ministerial, digamos. Porque eu acredito muito assim que o livre-arbítrio, digamos assim, ele é na questão da salvação. Acho que a graça que nos é ofertada, a gente pode responder negativamente a essa graça. E ela é ofertada a todos, e todos têm essa opção de escolha. Mas eu acredito que a questão ministerial, ela não é uma coisa que a gente escolhe. Eu acredito que isso é Deus que escolhe aquilo que vai fazer através da nossa vida e qual é a tua ideia, o que tu pensa a respeito disso? Mike, o que acontece? Exatamente, eu tenho essa linha de pensamento de que Deus já projetou tudo para nós, né? Por mais que a gente tenha um livre-arbítrio, né? Eu acho que na presciência de Deus, ele viu o Felipe lá e já projetou aqui. Então eu creio no plano de Deus, porque, por exemplo, Jeremias, o texto que você usou ali, ele diz: ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E às nações eu te dei por profeta. Então ele está dizendo assim, antes que você fosse formado na madre, eu já tinha te escolhido como profeta. Então é uma escolha de Deus. E mais do que isso, ele vocaciona. Tá certo que ele santifica. Essa santificação aqui é uma santificação vocacional. Não é uma santificação que Deus está te santificando e te excluindo de você pecar. Você tem o livre-arbítrio, né? Mas é uma santificação vocacional. Ele está te santificando para aquilo. Então o profeta está sendo chamado antes que ele soubesse a diferença da mão esquerda e da direita. Eu creio então que Deus nos vocaciona, né? Que Deus nos dá o ministério, que Deus projeta para nós, mas nós também, em contrapartida, respondemos a isso, né? Também tornando aquilo que Deus nos deu, né? Fazendo também para aquilo que Deus nos deu algo para Ele. Então o ministério a gente faz para Deus novamente, e Ele que dá, mas tudo é para Ele. O apóstolo Paulo chega a dizer: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas eu posso responder a esse ministério procurando aperfeiçoar ele, né? Então, por exemplo, assim, Deus me chamou como ministro de louvor e eu entendi que essa é a minha vocação. Isso não me exclui de eu procurar uma aula de canto, de eu procurar estudar música, de eu procurar me esforçar mais em ser um ministro de louvor. Deus me chamou para eu ser um pregador, isso não exclui, e pelo contrário, se eu entendo essa minha chamada, eu vou procurar responder ela da melhor forma, né? Então eu vou estudar, então eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou ter um período devocional, eu vou ter um período com a palavra, eu vou estar me colocando a vida diante de Deus,
né? Não é porque Deus me chamou que eu vou sentar numa cadeira ou deitar numa rede e tá com aquela ideologia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu vou responder da melhor maneira possível. Até porque se a gente agir de modo negligente com a nossa chamada, Deus vai nos cobrar. Então eu creio que Deus, na sua presciência, já planejou tudo para nós. Mas nós também temos que responder a Ele por isso. Sim, e não se aplica só ao chamado, né? Por exemplo, o meu chamado da minha vida é um. Mas daí eu me lembro de uma vez, o Líder chegou para mim, cara, tira umas fotos para mim hoje no culto. E aí daqui a pouco comecei a tirar foto. E eu digo, Deus não, nas profecias que me forem entregues, nunca chegaram, Eduardo, tu vai ser um fotógrafo maravilhoso, vai fazer cartaz. Mas me foi dado isso daí, eu entendo que é um tempo que Deus me colocou para fazer esse serviço, esse trabalho, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a pegar dica, comecei a comprar curso, eu comprei uns cursos para edição de vídeo, para edição de Photoshop, para edição de foto ainda não fiz. Mas comecei a me aplicar nisso daí. E às vezes as pessoas, elas têm o chamado, mas estão esperando que caia tudo do céu. Não abre a Bíblia, não dobra o joelho, não faz um dia de jejum, não busca nada, não se consagra, não vai num culto de terça, não vai num culto de domingo. Tá difícil de dar glória agora, né? Agora... O glória cessou. Agora todo mundo tá quietinho, usado, né? Quer ser usado. Exatamente. Eduardo, o que acontece? Você tem um chamado, mas você pode usar muitas ferramentas para tornar aquilo melhor, né? Então, e esse chamado, ele pode ser específico, como pode ser mais abrangente. E Deus pode te usar nas suas habilidades. Por exemplo, quando eu não pregava ainda, eu procurava servir de alguma maneira o reino. Quando eu cheguei em Uruguaiana, eu lembro que esses negócios de rede social não eram muito alavancadas, né? Na época tinha o Orkut, né? E eu tinha o saudoso Orkut. As coisas bem básicas, né? As redes sociais, de uma maneira bem básica. Mas o que eu fiz? De que maneira eu posso servir no reino? Toda pessoa chamada, ela vai servir, né? A pessoa chamada, ela vai servir. E eu cheguei lá na igreja e disse, de que forma eu posso servir melhor o reino? Na época, eu ninguém tinha me visto pregar, eu também não tinha pregado lá. Mas o que acontece? Peguei uma câmera fotográfica da minha avó e comecei a registrar os cultos. Então eu criei uma rede social para a igreja e comecei a alimentar essa rede social, com os congressos, com os cultos. E paralelo a isso, comecei a gravar alguns irmãos cantando, outros pregando, e procurei estudar, né? Fazer as edições de vídeo. Graças a Deus, quando a gente saiu lá da Igreja da Fronteira, tinha uma grande gama de edições de fotos, cerca de 40 mil fotos no Facebook da igreja, depois que criamos de novo. E vídeos, hoje, de pessoas que morreram, né? Eu lembro que teve um senhor lá da igreja, ele escrevia hinos, né? Ele escrevia hinos e cantava, irmão Pitameia. E um dia ele passou e eu senti de Deus de gravar ele. E eu gravei ele cantando no culto de domingo à noite. E logo depois ele morreu. E o único registro da igreja, embora ele tenha ficado muito tempo lá, dele cantando, foi aquele. Então, graças a Deus, Deus me usou naquele momento através dessa ferramenta para abençoar outras pessoas, pregadores que passaram por lá. Na época não tinha esse negócio de fazer os vídeos de trilha musical, aquela coisa toda. E pude impulsionar alguns ministérios, né? E com outras ferramentas. E depois, no tempo certo, daí sim, Deus me usou para o meu chamado mais específico, que era de pregar a palavra. Agora você falou que lembrou-se, irmão. Agora eu quero que tu me conte aí pro pessoal a história daquele versículo. Quero trazer a memória. Deus que me traz esperança. Essa aí, ó, pra gente ver. Quem conhece o Felipe sabe que o cara, ele domina o culto, né? Um dos maiores expoentes da palavra de Deus que nós temos na nossa cidade. Brincadeira. E agora, essa história
Ela vai dar já tô preparando o corte aqui. Vai ser o nosso corte, né? O que acontece? Tinha uma modalidade, eu tive um líder chamado Flávio, e a esposa dele era a irmã Sandrinha. E o Flávio e a Sandrinha, eles tinham um método de trabalhar com a juventude muito bom. E esse método foi um método que deu mais crescimento na juventude da época. E o que eles faziam? O sábado pela manhã, eles escolhiam uma congregação. E a gente ficava em jejum e oração toda manhã, nessa congregação. E aí à tarde, a gente ia distribuir panfleto, né? E no cair da tarde, era montado a tenda da igreja. Então tu já tinha panfleteado, passado com carro de som, porta em porta, feito aquele evangelismo. E à noite tinha culto. Só que nesse sábado de manhã, aí me acordei cedo. Era uma congregação nova, era uma garagem, na verdade. E nessa congregação, tava eu tenho a foto até hoje. Tava eu e um amigo meu sentado. E ele falando assim, e a irmã Sandrinha tava lá. Tava falando e ela chamava um jovem ou outro para dar uma pequena saudação, uma pequena ministração ali. E ele do meu lado dizia assim: cara, se me chamasse hoje, eu ia ler essa mensagem aqui, ó. Deu qual? Daí ele pegou e me abriu o texto de Jeremias ali, 3, e me mostrou, e eu olhei assim, ó: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu disse assim: bah, top, hein? Quando eu falei isso, a Sandrinha lá na frente: Felipe, vem cá e traz uma palavra. Quando ela falou aquilo, era uma das primeiras vezes, né? Eu peguei, fui lá, abri a Bíblia e disse assim: olha, abram em Jeremias, em Lamentações 3, que era o texto de Jeremias, em Lamentações 3. Quando eu falei isso, o meu amigo lá sentado no banco fazia assim pra mim, e eu: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aí até hoje ele me incomoda, ele diz assim: foi naquele dia que foi o divisor de água no teu ministério. Foi por causa daquele dia que tu foi e começou a pregar. Então, acontece, né? Esse tipo de coisa. Mas graças a Deus. Fica de exemplo pra gente, né? Se o Davi tiver assistido, valeu, Davi. Aquela palavra foi top. Ele foi instrumento. Foi instrumento, Davi Júnior. Mas falando nisso, geralmente, pra mim foi assim. Início do ministério, início da chamada, a gente eu tentei muitas vezes imitar pessoas. Imitar alguém. Que nem tu disse, pegou a palavra dele ali e tal, mas eu tentava imitar. Até eu me lembro que até suspensório eu comprei para ser o Marcos Feliciano. e a gente inicia, né? Eu iniciei assim, porque eu me lembro que até no episódio anterior eu falei um pouquinho de como foi para mim o início, e na questão da palavra muito, e se não o principal assim que fez com que nascesse essa, foi quando fui liderado por ti, ali na Getúlio. Eu até contei pro Eduardo aqui, que teve o Teologando, né? Teologando. 10 horas da noite. Que benção que foi aquele trabalho. Meu lá, Deus. Né? A sala cheia. Na verdade, Michael, eu lembro que esse trabalho aí foi edificador para todos nós, né? E era um horário impróprio, na época, começar 10 horas da noite. Muitas pessoas saíam da faculdade para ir para lá. E a gente ficava até perto da meia-noite. Às vezes passava. Né? E teve obreiros com a gente. A maioria era jovem, mas alguns obreiros mais velhos também estiveram lá. E foi um período de crescimento, né? Foi muito bom. Porque pra mim ali foi quando despertou, né, essa parte. Eu me lembro que eu tava sempre perguntando, dizia: Felipe, como é que faz o esposo? Como é que eu começo aqui? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E foi um incentivador, a pessoa que até eu disse pro Eduardo, acreditou no jumentinho. e ali foi até foi você ali que me deu a oportunidade de levar minha primeira mensagem de 10 minutos num culto. E aqueles 10 minutos, meu Deus, parecia uma hora, né? Parecia que o tempo não passava. Mas no início a gente, né, tem esse nervosismo e imita muito pessoas.
E eu queria saber de você, quem foram suas referências ali no início? Quem que tu olhava assim o vídeo e dizia, meu Deus, essa é a minha referência, eu quero pregar como esse cara, quero ter esse cara aí como uma referência realmente pra mim, né? Na verdade, assim, ó, teve bastante pregadores na época que iam até a nossa igreja lá ministrar, e sempre tu admira em algumas pessoas aquilo que elas trazem, né? Já diz um pensador que toda pessoa que passa pela tua vida, ela deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós, né? Então, muitas pessoas passaram por lá e deixaram um pouquinho de si. Mas teve um amigo meu, que foi a pessoa que me indicou algumas literaturas, e a maneira que ele pregava também me chamava atenção, que era o Sérgio Beise, era um amigo meu. Então, ele começava a pregar, o jeito que ele ministrava, o jeito que ele buscava, me chamava muita atenção. E quando ele esteve em Uruguaiana, foi uma bênção lá, então foi uma das pessoas que eu tive uma conexão nessa parte. Claro, daí tinha pessoas já de renome, digamos assim, o próprio pastor Napoleão, né? Um pastor já mais de idade avançada, mas tu via um cabedal de conhecimento, de ensino, e essas pessoas também, não só de púlpito, mas também uma conversa de mesa, te atraíam a atenção para aquilo que eles estavam trazendo. Tem pregadores hoje que chegam na igreja, eles pregam, mas fora do púlpito não tem aquela convivência, não tem aquele momento de você conversar. E às vezes também isso te afasta e esfria aquele momento que você está vivendo ali. Mas com pessoas que te dão atenção, que mesmo você sendo jovem, eles chegam para você, te dão aquela atenção, te respondem, te indicam literaturas, te dão incentivo para você melhorar. Então essas pessoas marcam. Pastor Napoleão esteve lá conosco. Na época também teve o pastor Maicon Gomes, eu lembro muito bem. Ele já era um estilo mais avivalista, sabe? Ele era do norte, assim, também. Ele marcava muito da maneira que ele pregava, né? Então foram algumas referências mescladas. E principalmente o pastor Gilceu, né? A maneira, a tranquilidade e também aquele peso, o peso da palavra ser uma referência, a palavra dele ter um peso significativo na vida. Isso trazia muito e chama muita atenção. Era como o nosso professor Gelson falava, ele dizia assim, ó, quando o pastor Joseu falava, a palavra dele era carregada de sentimento e você sentia na voz. Então foi uma referência também. O próprio pastor Isaías, né, o método mais enérgico de ele pregar, a maneira em que ele via o texto, a maneira em que ele ensinava, se portava. Então tudo isso vai marcando. São várias pessoas que vão deixando um pouquinho de si e levando um pouquinho de nós. Então foram algumas referências. Outra referência, assim, no pregar, ter uma desenvoltura na palavra, foi meu pastor, foi o pastor Ivonildo, né? Os pastores que passam, nos pastoreiam, eles deixam um pouquinho de si. Tive 5 pastores, na verdade, né? Todos eles deixaram, o pastor Davi Brandes, pastor Ailton Costa, pastor Ivonildo, pastor José e pastor Isaías. E também os obreiros que a gente conviveu, tanto na fronteira quanto em Vacaria, aqui em Juí também. A gente, quando está sentado para ouvir, tu ouve de uma maneira mais analítica, e todos eles sempre vão deixar uma marca registrada na nossa vida. Então a gente aprende com inúmeras pessoas. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele está num despertar agora, de começar a se ligar para a vida, como ele falou. Ele está buscando, né? Tá procurando ler, está procurando aprender, está procurando um crescimento pessoal mesmo, está procurando uma coisa assim. Então é muito importante a gente fazer esse caminho, né, da gente fazer um crescimento, da gente buscar ler, a gente buscar se aconselhar mesmo com as pessoas, né? E nós devemos estar sempre assim, buscando um livro novo para ler,
pegando conselhos, tendo humildade, né, para poder aprender com os nossos erros e também a receber as críticas, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. E o que tu me diz aí, Marcos, sobre isso? Um negócio que eu acho legal no nosso tempo e aqui na nossa convivência, nossa vivência, é que a gente tem... geralmente, antigamente, parecia que era mais difícil tu ter referências e pessoas para crescer e nos ajudar próximas, sabe? Geralmente vai ouvir o pregador no vídeo lá, não sei onde, viu o cara lá, e a gente tentava de longe ter essas boas referências. O que eu tenho visto, e sou grato a Deus, é que aqui no nosso campo, aqui na nossa cidade, nós temos isso muito próximo, a questão das referências, as boas referências. E isso faz com que o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, ele seja mais acelerado, seja melhor, sabe? Porque eu vejo na nossa geração, digamos, a gente pega eu, você, o Marcinho, que é ali do lado da Getúlio 1, gurizada e o Ali, o Kennedy, gurizada, a gente ia no monte, né? Nós deixávamos o carro tudo lá em casa e descia pro monte, orava junto, e dali começou a sair lideranças, dali começou a gente compartilhava textos, né? A gente dizia, Deus me revelou tal coisa aqui, eu tenho essa visão desse versículo, e isso foi fazendo com que a gente fosse crescendo junto, né? O Gabriel, então tudo isso a gente foi, então eu acho que o legal hoje que eu vejo assim é que tu não precisa mais ter um cara que tu não conhece, não sabe da vida, não sabe do cotidiano, não sabe quem é a pessoa como referência. Sim. Tu tem referências próximas, né? Às vezes o cara que tá contigo ali, o teu amigo, hoje que nem eu tenho muito assim, o Felipe, o pastor Isaías, o pastor Jusseu, eu não tive outros pastores, né? Sim. Porque eu tive meu período, depois dos 12 anos ali, eu passei um período afastado, né? Eu gosto ainda do futebol, né? Sim. E aquele tempo ali eu queria ser jogador de futebol. Então eu fui embora para São Paulo, tive um tempo assim afastado. E então quando eu retornei e me batizei, quem me batizou foi o pastor Jusseu e o pastor Isaías aqui. Que benção. Então, tudo que eu entendo e vejo assim nessa questão da minha fé, digamos assim, tudo é o pastor Jusseu, foi o pastor Isaías, você ali como foi meu líder, e depois pessoas, como tu disse, todas as pessoas que passam pela vida da gente, elas deixam algo, né? E eu sempre tentei, enquanto liderado, e tento até hoje, extrair algo das pessoas, tentar sugar o máximo daquela pessoa que a gente tem próximo ali. E eu me lembro, quando comecei o ministério, conversando com o Alex Kepler, que foi o primeiro liderança, que foi tu também que colocou, né? Sim. Eu e o Alex foi o primeiro. E ele me perguntando qual que era a visão que eu tinha. Eu disse pra ele, cara, eu fui liderado, meu primeiro líder foi o César e a Zela. Eu disse pra eles, deles eu extraí muita coisa da questão da comunhão, de estar junto. Uhum. Né? Eles levavam toda a juventude para dentro da casa, tudo isso. Reunir. Eu disse, depois eu fui liderado pelo Rodrigo. E o Rodrigo tinha muito da questão de delegar funções. Você vai ficar responsável pelo evangelismo, você por isso. Então eu entendi ali com o Rodrigo que não se faz um trabalho sozinho, a gente precisa delegar, né, pessoas, e isso é uma qualidade muito grande de um líder, né? Saber delegar funções para outros também. Precisa. A obra você não faz sozinho, né? Jesus poderia ter feito sozinho? Poderia. Né? Mas ele delegou também. A própria multiplicação dos pães e peixes ali, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele dá aos discípulos que repartam para que eles também tenham participação nisso. Então Jesus, ele lidera pelo exemplo. A liderança de Jesus o verdadeiro líder, ele sempre vai liderar pelo exemplo. Os liderados vão olhar para ele e ver que tem algo diferente. E o seu exemplo vai fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, o mundo que Jesus estava na época, o mundo dentro do contexto do Império Romano, o Império Romano liderava e trazia a paz, na verdade, derramando o sangue dos seus inimigos. Mas olha o exemplo de Jesus. Jesus promove a paz derramando o seu próprio sangue. Então, a liderança, por exemplo,
vai mais além. Então, aquele tempo que os discípulos tiveram com Jesus, tá certo que muitas vezes você vai ter liderados que não vão te dar o valor, como foi a questão de Judas, né? Judas vendeu quem nasceu para comprá-lo, né? Esteve com Cristo, caminhou com Cristo, mas mesmo assim troca o dono do universo por algumas moedas. Depois se arrepende, é claro, mas a liderança sendo feita pelo exemplo, com certeza vai seguir mais para frente. Então essa questão de tu visualizar o exemplo em cada líder, né? Claro que todos nós temos defeitos, né? Nós não somos super-homens, mas a partir do momento que eu começo a visualizar que cada um é importante na minha vida, eu também cresço. Então isso é muito importante. As lideranças que você teve, você pôde aproveitar delas o melhor e assim você crescer como líder também. E hoje está aí. Outras pessoas estão olhando para você, se espelhando em você, da maneira que você age, e tudo isso é o Maico que veio sendo construído ao longo do tempo. Porque tem pessoas que se acham líder, né? Mas eles nunca foram liderados por ninguém. Pessoas que pregam, que nunca se alimentaram num culto de ensino, né? Se alimenta do quê? Da onde? Né? Não tem a comunhão. Quem é o teu pastor? Tem pessoas que, na verdade, você vai lá, você vê a agenda deles. Um dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. E você não vê um tempo dedicado para a família. Você não vê um tempo dedicado para a comunhão, né? O cara só tá rodando o mundo. Tá parecendo Satanás, tá rodando o mundo. Né? E a gente tem que se alimentar também. Toda liderança, ela se alimenta de alguém, né? Então, hoje, nós pregamos em alguns lugares, pela graça de Deus, pregamos. Mas nós também estamos recebendo o alimento de terça-feira do nosso pastor, né? Então, isso é muito importante para uma liderança. Sim. E agora, a gente se encaminhando no finalzinho aqui já. Passa muito rápido, né? A gente fez algumas perguntas, tá? Olha aí. Temos algumas perguntas aqui. A primeira que eu queria ler aqui é da Jana Alana da Silva. Ela mandou assim: além da oração, jejum, leitura da palavra e comunhão, qual o mais importante a se fazer como líder? Então, na verdade, a oração, o jejum, a comunhão, a leitura da palavra, isso é básico. Mas para se tornar um líder, você tem que liderar com humildade. Eu acho que a humildade, ela precede a honra. E bastante também empatia. Porque às vezes eu quero liderar, mas não me coloco no lugar do outro, né? Não me coloco no lugar do outro. Tem pessoas que têm os seus defeitos, tem pessoas que têm as suas dificuldades, que podem ser aprimoradas. Às vezes eu quero ter um liderado pronto. E esse é o nosso erro. Querer extrair algo de alguém que não está pronto. E eu, como líder, tenho que ver essas lacunas e preencher elas, né? Então, agir com humildade, empatia e criar o desejo daquele liderado se tornar melhor. E a melhor coisa é nós agirmos o máximo que nós puder a ser parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais líderes fenomenais nós vamos formar. Então, glória isso a é Deus. imprescindível. Eu vi essa semana, eu aprendi, a forma como Jesus liderava era como um irmão. Aqui, mas continuando a pergunta, pediram, aqui é o Mário Oficial, pediu um conselho para se tornar um líder inesquecível. Um líder inesquecível, se eu pudesse dar um conselho desenvolva as suas habilidades ao máximo, busque se atualizar, não pare no tempo, né? Busque se aperfeiçoar, esteja realmente liderando lado a lado, não abandone o liderado, esteja junto. Quanto mais tempo vocês passarem juntos, mais tempo eles aprenderão de ti. Jesus não tinha muito tempo para o plano se concretizar. Então ele pega os discípulos, eles estavam de manhã, de tarde, de noite, o tempo que ele podia, ele estava com eles. Só que aquele tempo foi tão proveitoso que os 3 anos e meio
fizeram os discípulos ter uma liderança de Jesus com relevância extrema. Que depois que Jesus ascendeu os céus, ele disse, agora é com vocês. E Pedro foi Jesus ascendeu os céus no primeiro sermão, quase 3.000 almas. No segundo, quase 5.000. Né? Então, aprenderam ao máximo de Jesus. E tudo que aquilo que eles aprenderam, que os apóstolos aprenderam, eles também passaram. Tanto que os pais da igreja vão dizer, aquilo que os apóstolos nos deixaram. Então, uma liderança vai deixando para outra. E assim a gente segue, como diz o hino, a igreja segue caminhando. Glória a Deus. Só para não deixar muito vago o que eu falei ali, de que Jesus liderou como um irmão, ele falava, venham ao Pai, eu sou o caminho, venham comigo ao Pai, vamos que eu levo vocês lá. Outra coisa é agir com princípios bíblicos, né? A gente agir com princípios, ter uma liderança com princípios e uma comunicação eficaz. Tu não pode ter uma comunicação com o teu liderado com ruídos, tem que ser uma comunicação eficaz, que ele entenda realmente, estabeleça também a tua visão, deixa uma visão clara. Porque o líder que passa uma visão obscura, o seu liderado também vai ficar perdido. Um negócio que eu acho legal e que tenho muito você como exemplo para tudo, porque eu não tive referências, né, nessa parte de liderança e quando se trata da questão da fé, da nossa fé. Então eu tive muito a tua liderança como exemplo. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu busco hoje enquanto líder, fazer também é acreditar nos meus liderados e fazer os meus liderados começarem a acreditar neles também. Porque eu até vou chorar. Eu choro fácil. Na verdade, muito do que eu sou hoje, com família, líder e toda a família que eu construí hoje, casamento e tudo mais, eu tenho muito por causa que um dia tu acreditou em mim. Um dia o Michael lá, que nem sabia o que ia fazer da sua vida, chegou lá no Kadosh, de moicano, de brinco, e foi transformado pelo Espírito Santo. Teve líderes que tiveram paciência, e um dia tu acreditou em mim. Acreditou que poderia daqui sair algo bom, e me fez acreditar nisso também. E aí eu respondi, quando decidi e entendi qual era o meu chamado, eu respondi esse chamado de uma forma de que eu pensei assim, talvez eu não seja o melhor, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque tem pessoas que acreditam em mim e tem um Deus acima de tudo que acredita. Então eu acho que uma liderança que marca é uma liderança que acredita no seu liderado e faz também o seu liderado acreditar nele, né? Quando a gente olha para o maior exemplo nosso, que é Jesus, a gente vê Jesus acreditando em quem ninguém acreditava. Acreditando naqueles que, na sua profissão, se frustraram. Né? Estavam lá na beira do mar, lavando as redes, porque eles não tinham se dado um bem naquilo que eles estavam fazendo. Talvez alguém olhava para aquela pessoa e dizia bem assim, se no que ele faz, ele não vai se dar bem. Mas Jesus acreditou. Então, eu acho que o maior segredo de uma boa liderança e de uma liderança que vai marcar, como foi a pergunta, é acreditar no liderado. E fazer com que esse liderado também tenha esse sentimento. Poxa, se o cara está acreditando nesse ponto em mim, talvez eu também possa começar a acreditar nisso, né? Michael, na verdade, é alguém que Deus chamou. E eu louvo a Deus pela vida do Michael. Eu lembro que teve uma vez, na congregação do Lambari, me convidaram para pregar lá e eu não podia naquele dia. Mas o Michael, eu indiquei o Michael para ir lá. E eu lembro que eu fiquei tão feliz quando a irmã chegou para mim e disse assim, olha, o rapaz que você indicou, o moço que você indicou lá, foi uma benção. E graças a Deus por isso, Michael, eu te indico até hoje. Tem numas aí que você vai, o carro dá problema, mas, né? Mas até hoje, porque o Mike tem sido alguém chamado, tem sido um líder relevante. Nós agradecemos pela pessoa que você se tornou, como pai de família, como empresário da nossa cidade e como pregador da palavra de Deus. Então, meu desejo é que Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Agora, para encerrar aqui, uma pergunta que acho que vai abalar o teu coração da doutora. Ana Paula
Olha, tremeu. Se você pudesse escolher um personagem bíblico para sair e conversar, quem seria e por quê? Eu tenho bastantes personagens que eu gosto, mas eu acho que eu convidaria Ezequiel. Porque a Ezequiel, ele tem uma chamada tão linda, tão específica, que me chama muito a atenção. Por quê? Eu acho que eu convidaria ele para sair pela seguinte questão. Alguém que tinha um sonho de ser um sacerdote, alguém que estudou para isso, serviu para isso, viu tudo se interromper por causa de um cativeiro babilônico. Do sacerdócio virou um escravo e foi para dentro da Babilônia. E dentro da Babilônia, onde todos não imaginavam, porque a crença da época dizia que o Deus que me deu a vitória sobre esse povo, esse Deus é maior do que o Deus do povo que foi derrotado. Eles diziam, então Deus não pode se manifestar aqui. Quem se manifesta aqui é Marduk. E Deus só se manifestava em Jerusalém, que tinha templo, e agora nós derrubamos o templo. Derrubamos o templo e Deus não se manifesta. Só que dentro da Babilônia, no lugar onde eles achavam que Deus não se manifestaria, Ezequiel vai dizer, e os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. E as visões mais enigmáticas são as de Ezequiel. E Ezequiel vê rodas, daqui a pouco ele vê um rio que flui, e aonde esse rio flui, ele vai tornando em vida. Então eu queria pelo menos sentar com ele e ter uma conversa sobre as visões, sobre como alguém que era para ser um sacerdote virou um escravo, mas de escravo virou um profeta de Deus, tendo visões mesmo em tempos difíceis. É esse tipo de gente que a gente gostaria de estar perto. Porque a chamada de Ezequiel é algo tão lindo que o texto vai dizer que ele, estando no meio dos cativos, ele poderia ter sido afastado por ter uma inteligência acima dos demais, mas ele prefere estar no meio de pessoas que sofrem, de pessoas que choram, de pessoas que gemem. Então, esse tipo de pessoas eu gostaria de ter. Glória a Deus. Com certeza seria Ezequiel. Glória a Deus. Então tá aí os nossos conselhos, nossas perguntas. Infelizmente já chegou o nosso horário aqui. Qual que é? A geral? Muito obrigado aí todo mundo que nos acompanhou até agora. Quero pedir para se inscrever, ativar o sininho, comentar aí, compartilhar o máximo que der. E semana que vem nós vamos estar aqui de novo. E com toda certeza esse episódio vai ter parte 2, né? Vai. Porque ficou muita coisa ainda que a gente queria conversar e aprender cada vez mais aí. Eu quero agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui, tendo esse tempo aqui com a gente, de conversar, trocar experiências, e dizer para ti que continue nessa caminhada, continue sendo essa pessoa que acredita em pessoas e que investe em pessoas, né? Porque eu acho que o maior ensinamento de Jesus é esse, pessoas. Nós precisamos desses momentos de comunhão. Ele esteve com pessoas, amou pessoas, ensinou pessoas, morreu por pessoas, e nós precisamos aprender mais a isso, a ter, vou colocar no local de valor quem realmente tem valor. Tem uma passagem, já vou encerrar, que eu gosto muito, que é do coxo na porta formosa. A porta, ela não era formosa à toa, né? Ela era uma porta realmente muito linda, uma estatura enorme, era revestida de pedras preciosas, ouro, cobre, e naquela porta tinha um coxo, né? Tinha alguém que não tinha, talvez, uma aparência tão boa. E muitos que passavam por ali davam valor e atenção para a porta e não para o coxo. O coxo só deixava a esmola, né? E aí um dia vinha subindo 2, Pedro e João, a hora 9 para orar. E quando eles chegaram ali, eles não olharam para a porta que era formosa, eles olharam para o coxo e mudaram a vida daquele coxo, porque eles agora
cheios do Espírito Santo, eles passavam a ver como o Espírito Santo via, a viver aquilo que o Espírito Santo queria. E ali eu vejo que Deus está mostrando muito essa questão do contraste, do que tem valor e do que tem preço. A porta, ela não tem valor, a porta tem preço. O que tem valor é a vida do coxo. O que tem valor é o coxo. Então que a gente possa entender isso, que o que tem valor são as pessoas. E que a gente aproveite o máximo os momentos de estarmos juntos, amando, compartilhando, rindo, brincando, porque essas são as coisas que realmente importam, né? E ficam. Então, um abraço aí pra todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos.